A última palavra que o Zé Bezerra falou na vida foi amém. Eu sei, porque fui eu que estava com ele na última vez que ele respondeu alguém. Foi numa oração simples, num boteco de beira de estrada, ali na divisa do Piauí com o Maranhão. Um cara puxou um Pai Nosso antes da janta, o Zé abaixou a cabeça e respondeu baixinho: amém. Foi a última vez que ele disse qualquer coisa. Depois daquele dia, ele nunca mais falou. Nunca mais. E o pior é que ninguém mandou calar. Ele mesmo se trancou num silêncio. E não era birra, nem doença, nem trauma. Era medo. Puro, cru. Um medo que ele mesmo foi buscar. Quando desrespeitou a única coisa que dizia ter pavor: água parada. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adailton, hoje eu tô com 43 anos, mas na época eu era só um moleque novo na boleia, tentando aprender com os mais velhos. E o Zé Bezerra era o cara que todo mundo escutava. Era meu padrinho, mas para mim era como um segundo pai. 30 anos de estrada, nordestino dos brabos, chamado de Zé de Quixaba, por causa da cidadezinha onde nasceu no sertão da Bahia. Zé era o tipo de caminhoneiro que sabia o nome de todos os postos bons do Nordeste. Nunca se perdia, nunca passava aperto. E tinha umas manias que ninguém mexia. Por exemplo, nunca comia carne de segunda-feira. Nunca atravessava túmulo sem tirar o boné. E jamais, jamais, entrava em água de açude, de poço ou de riacho. Eu cresci ouvindo ele dizer uma coisa estranha: água parada tem olho e tem memória. O que ela vê, ela não esquece. O que ela leva, ela guarda. A gente ria, claro, achava coisa de velho doido, cheio de crendice, mas ele não ria, nunca. Se você visse a cara dele quando falava isso, você parava de rir na hora. E tudo teria ficado só nisso se ele não tivesse aceitado aquele trecho maldito pela Transpiauí em 2006. A empresa estava expandindo e chamou os veteranos para abrir umas rotas novas para o lado de Uruçuí. O Zé aceitou porque prometeram posto parceiro com estrutura completa: ducha, refeição, segurança. Só que o trecho era quente, poeirento e mal sinalizado. E quando ele chegou no posto prometido, tinha só um tapume dizendo em reforma. Ele me ligou naquele dia, quase 2 da tarde, voz abafada de cansaço. Disse que não aguentava mais ficar sujo, que tinha poeira até no ouvido. E completou: hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Na hora eu nem entendi. Achei que ia dormir na cabine sem banho, alguma coisa assim. Mas não. No acostamento, lá perto de Canto do Buriti, ele viu umas moradoras lavando roupa num riacho largo, com água meio esverdeada. Do lado, tinha uma parte de pedra meio funda e um menino sentado em cima de uma pedra redonda com um galho na mão. Foi o menino que falou com ele: ali atrás tem um poço fundo, ninguém mexe lá. Mas se o senhor quiser, é limpo. O Zé hesitou. Isso me contaram depois. Disse que ficou ali uns bons minutos só olhando a água, que até suou frio. Mas o cansaço venceu. Ele desceu da boleia, tirou a camiseta suada, ficou só de calção e foi andando devagar para o tal poço de pedra. Os moradores nem deram bola. Achavam que era só mais um forasteiro. O que veio depois, ninguém sabe explicar. Ele entrou na água devagar, lavou o rosto. Diz que ficou parado com os pés no chão do poço, olhando o reflexo dele mesmo, e aí afundou. Não tropeçou, não escorregou, não gritou. Ele desceu em linha reta, como se alguém tivesse puxado ele pelo tornozelo, mas sem espirrar água, sem barulho. Foi como se a água tivesse engolido ele em silêncio. Isso, quem viu, não esquece até hoje. A parte mais assustadora: ele voltou, segundos depois. Rápido. Emergiu do mesmo jeito que afundou. Reto, olho aberto, mas sem expressão. Levantou, saiu da água, pegou a roupa, vestiu. Não respondeu o menino, não olhou para ninguém, subiu no caminhão, trancou a boleia por dentro e ficou ali. Horas, parado. O menino correu atrás, bateu na porta, chamou. Zé nem se mexia.
Até que já de noite ele ligou o motor e foi embora, sem dizer uma palavra. Eu só fui saber disso quando ele me procurou 2 dias depois, num trecho perto de Floriano. A gente se encontrou num restaurante de beira de pista e ele parecia o mesmo, mas não era. Sabe quando alguém respira, mas não vive? Ele estava limpo, barbeado, com o uniforme da Transpiauí arrumado, mas o olho dele parecia de vidro, não reagia, não focava, e ele não disse nada. Me cumprimentou com um aceno, sentou e comeu em silêncio. Até aí, tudo bem. Achei que era cansaço. Mas quando a dona do restaurante perguntou se ele queria mais água, ele travou. Parou com o copo na mão. Ficou olhando para a água por tempo demais. E depois largou o copo, levantou e saiu andando. Eu corri atrás, entrei no caminhão dele, sentei na boleia, ele deixou. Ficamos ali parados por uns 20 minutos e ele só mexia o olho, nada de falar. E aí, quando eu tentei dizer que ele estava assustando a gente, ele apenas virou a cabeça e apontou para fora, para o açude atrás do restaurante, e sussurrou. A única coisa que falou depois do amém, eles estão esperando. Quando ele falou aquilo, eles estão esperando, eu senti um negócio subir pela espinha. Porque não era a voz de quem quer fazer medo, era a voz de quem já se entregou. Sabe, aquela fala sem esforço, como se ele só estivesse repassando o que já aceitou. Depois disso, ele voltou a se calar. Nos dias seguintes, todo mundo na estrada começou a comentar. O Zé não atendia mais Rádio PX. Parava o caminhão em lugares que ninguém entendia. Sempre perto de açude, lago, represa. Mas nunca descia. Dormia virado para o vidro, com o rosto colado no para-brisa, como se estivesse esperando alguma coisa voltar. Ou com medo de que aquilo aparecesse de novo. Uma vez, eu o encontrei num posto vazio, à noite. O caminhão dele parado de lado, bem de frente para uma represa seca. Sabe o que ele estava fazendo? Com um pano úmido limpando o para-brisa por dentro, devagar, como se fosse um ritual. Não quis que eu me aproximasse, só levantou a mão como quem diz não e voltou a esfregar o vidro. Teve outra vez que ele escreveu num papel e deixou em cima do volante. Se eu não responder, não é birra, é proteção. Depois disso, ele se afastou de todo mundo. Até que numa quinta-feira, o patrão ligou para mim e pediu para eu ir atrás do caminhão dele. Tinha dado sinal de parada num trecho de mato, entre Bertolínia e Alvorada do Gurgueia. Sem posto, sem nada por perto. Só estrada seca, pasto ralo e um brejo desativado ali do lado. O rastreador mostrou que o caminhão ficou horas parado num ponto onde ninguém para. Fui de imediato. Quando cheguei, vi o bruto parado fora do acostamento com as luzes apagadas. Era o caminhão do Zé. A chave ainda no contato. Porta trancada por dentro. Ninguém respondia. Dei a volta e percebi que a carroceria estava com a tampa encostada. Achei estranho. Subi devagar com a lanterna ligada. E ali eu vi uma cena que me travou por dentro. O Zé estava deitado no fundo da carroceria, molhado da cabeça aos pés, mas com a roupa seca dobrada, certinha, deixada no banco do passageiro. Lá na frente. Não tinha sinal de luta, nenhuma marca no corpo, nada. Ele parecia só parado, mas os olhos, mesmo fechados, estavam inchados, como se tivessem sido expostos à água por tempo demais. A pele da mão esquerda estava enrugada, igual quem fica tempo demais debaixo d'água, mas só da esquerda. A direita não. Ele estava vestido com a roupa reserva dele, uma camiseta branca que eu reconheci, mas estava encharcada, grudada no corpo e com cheiro de lodo leve. Quando a perícia chegou, liberaram o caminhão para remoção. Foi aí que um dos caras entrou na boleia e chamou a gente. No vidro embaçado do lado de dentro, com o dedo, alguém escreveu: "Não era para ele ter entrado". Letra fina, escrita baixa, como se tivesse sido feito com a ponta de um dedo molhado. E o detalhe que ninguém soube explicar até hoje:
Aquela frase estava escrita do lado de dentro, mas o caminhão estava seco por dentro. Nenhuma umidade, nenhum sinal de condensação, só o vidro da boleia embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado ali de perto. Ah, e a pior parte, isso eu deixei por último porque até hoje me trava a garganta de contar. O corpo do Zé estava inteiro, sem hematoma, sem arranhão, mas faltava a língua, sumida, sem corte visível, sem sangue, como se tivesse sido retirada com calma, com cuidado. A perícia não encontrou sinal de violência, mas a língua não estava no corpo. Foi enterrado como indigente por falta de familiar direto. Mas eu fui e levei a única coisa que restava dele, o caderninho de anotações que achei depois entre os bancos. Só tinha 3 páginas usadas. Uma delas dizia assim: toda água parada escuta, mas tem umas que respondem. Outra: o erro não foi afundar, foi voltar. E a última: quem mergulha onde não foi chamado, volta com parte de si faltando. Nunca mais passei perto daquele trecho. Nunca mais parei perto de açude nenhum. E toda vez que vejo vidro embaçado por dentro da cabine, eu limpo na hora. Mas limpo com pano seco, sem respirar perto, sem encostar com a mão molhada. Porque se tiver alguém do outro lado, eu não quero que ele ache que eu tô pedindo resposta. Eu não queria contar isso não. Mas tem uma coisa que acontece com o tempo. A gente vai ficando velho e começa a cheirar coisa que já passou. Fumaça velha, ferro queimado. E quando esse cheiro vem, não tem o que tire da cabeça. Nem música, nem reza, nem estrada. Faz uns 9 anos. Eu lembro porque foi o ano que meu irmão morreu e eu passei o setembro todo rodando com a cabeça fora do lugar. Tava num trecho entre Água Boa e Canarana, no Mato Grosso. Eu já tinha feito entrega e estava procurando por uma peça do sistema de freio que não achava em lugar nenhum. Era uma válvula de retenção que só vinha em modelo de caminhão velho. Eu rodei oficina por uns 4 dias, sol rachando. Estrada com poeira vermelha que encarde até pensamento. Teve dia que bateu 42 na sombra. Isso mesmo. Na sombra. Eu dormia em pátio de usina, dormia atrás de borracharia, dormia uma noite em cima da carga vazia mesmo, só para cortar o calor do chão. Mas naquele fim de tarde, eu estava mais para morrer do que para dormir. Sabe quando o suor já não escorre mais? Quando ele seca no corpo e fica só o sal grudado? Eu estava assim, corpo pegando fogo por fora e a cabeça zonza por dentro. Foi quando vi uma plaquinha escrita com tinta spray na beira da estrada: tem peça e banho atrás do posto. Só isso. A placa era velha, madeira rachada, fincada torta. Mas eu virei o volante. Era um posto bem antigo, desses que o mato começa a engolir por trás. Os tanques de combustível nem funcionavam mais, mas tinha um tipo de galpão lá no fundo com uma oficina improvisada. O chão de terra batida, o ar parado e silêncio. Silêncio demais para um lugar onde supostamente tinha alguém trabalhando. Quando eu encostei o caminhão e desci, saiu de dentro do galpão um homem só de calça jeans, sem camisa, pele queimada de sol, vermelha, o cabelo colado de suor e graxa. Ele não disse boa tarde, nem nada. Só ficou me olhando. Depois apontou o queixo para o meu caminhão e falou: tá quente, né? Foi aí que eu percebi o olhar dele, vidrado. Sabe aquele olhar que não acompanha o rosto? Que parece estar vendo outra coisa além de você? Mas eu estava cansado demais para me assustar. Respondi que estava procurando uma peça de freio e ele disse que podia olhar se tinha. Ficou mexendo numa estante cheia de peças sujas por uns 5 minutos e depois balançou a cabeça. Essa aí só vai achar desmontando outro caminhão. Agradeci e fui voltando devagar pro bruto, pensando só em deitar. Mas antes, falei com ele. Vocês têm banho mesmo? Ele apontou para trás do galpão e disse: lá atrás.
mangueira pendurada. Pode ir, dá uma aliviada boa. Depois, completou, ainda sem sorrir. Se quiser, tem janta e colchão ali dentro também. Agradeço, mas hoje durmo na boleia mesmo. Só vou dar uma molhada no rosto. Ele só assentiu com a cabeça e sumiu de novo para dentro da oficina. Fui para trás do galpão. O calor parecia mais pesado ali, um lugar meio abafado, cercado por paredes de zinco e uma cobertura de telha velha. Tinha uma estrutura estranha no centro, uma chapa de ferro gigante apoiada em bases de concreto com marcas de ferrugem. Dava para ver que ela era aquecida por baixo com lenha. Na hora pensei, será que isso aqui é para esquentar motor de trator ou algo assim? Não me importei muito. Abri a mangueira e comecei a jogar água nos braços, no rosto, na nuca. O alívio foi imediato. A água era meio morna, mas parecia milagre. Fechei os olhos e deixei escorrer. Aí ouvi som de corrente, não barulho metálico de ferramenta não. Som ritmado, curto, como se alguém tivesse se mexendo devagar. Abri os olhos. O canto do espaço estava escuro, mas ali, encostada no ferro da parede, tinha uma menina. Sozinha. Devia ter uns 8 anos. Pé descalço, tornozelo preso com uma corrente grossa. O vestido todo manchado. A pele estava com marcas, mancha escura, pele descascada, como se tivesse sido queimada. Ela estava suando, tremendo e com os olhos vermelhos, e ela disse: "Moço, não pisa aqui, senão ele vai querer te ver de perto." Minha espinha gelou, o coração deu um soco seco dentro do peito. Eu não consegui dizer nada. Eu queria perguntar o nome dela, queria saber quem era o pai, se era trote, se era sonho, mas o corpo travou. Foi quando senti o chão vibrar leve atrás de mim. Virei o rosto. O homem estava ali, de novo sem camisa. Na mão direita, um facão. Na esquerda, um pano molhado escorrendo. Ele estava sorrindo agora, mas era um sorriso doente. Ele falou calmo: "Essa menina está estragada já. Um experimento. Mas você ainda está com o sangue certo. Pode esfriar a chapa de verdade." Eu não pensei, não tentei argumentar. Corri. Só que eu escorreguei no chão molhado. Rasguei o braço na quina da estrutura. Levantei no impulso. Ele veio para cima. O facão passou de raspão, pegou no ombro. Eu gritei. Empurrei ele com tudo, caí de novo, me levantei e saí correndo com o sangue descendo até o cós da calça. Não olhei para trás. Só corri até o caminhão. A chave já estava na ignição. Liguei, engatei e arranquei como se o inferno estivesse no meu retrovisor. Eu nem lembro quantas lombadas eu furei, nem sei por onde passei. Só lembro do barulho do motor alto, da dor ardendo no ombro e da imagem daquela menina me olhando como se já soubesse que ninguém ia voltar por ela. O retrovisor tremia, mas parecia que o rosto dele estava ali ainda. E o pior, era calmo. Não era o tipo que grita, que corre. Era o tipo que espera. Eu estava sangrando muito. Tentei segurar o corte com a camiseta, mas o pano encharcou em minutos. O ombro latejava como se ainda tivesse o facão cravado. Quase virei o caminhão numa curva. Perdi o retrovisor de um lado e bati a lateral no meio-fio de um quebra-molas que nem vi. Mas continuei. Passei por 2 cidades até encontrar uma base da PRF. Parei o caminhão atravessado na frente da guarita. Desci cambaleando, sujo, com sangue no rosto, tremendo. O policial que me atendeu achou que era assalto. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam todas erradas. Eu dizia chapa quente, menina acorrentada, oficina nos fundos do posto. Ele me sentou numa cadeira e chamou reforço. Me deram água. Eu tremia tanto que derrubei o copo no colo. A viatura foi até o lugar na mesma noite. Eu não fui junto. Estava no hospital levando ponto no ombro e tomando soro. No outro dia de manhã, o policial que me atendeu voltou. E a primeira coisa que ele falou foi: a oficina estava queimada por dentro. Não sobrou quase nada. Só parede preta e telhado desabado. Mas mesmo assim,
Encontraram coisa que não dá para esquecer. Tinha marca de corrente no chão. Tinha um pedaço de sandália infantil derretida com cheiro de plástico queimado. Tinha um pano ainda úmido no canto, perto de uma mangueira cortada. E a chapa de ferro estava lá ainda, enferrujada, preta de fuligem, fria. Não tinha corpo, não tinha homem, não tinha menina, só rastro. Disseram que podia ser alguma espécie de acerto de contas, que o lugar podia ser usado para rituais, ou só por um louco qualquer. Fizeram boletim, tiraram foto, mas ninguém foi preso. Ninguém apareceu reclamando de criança desaparecida naquela semana. E aí, tudo morreu. Menos dentro de mim. Eu nunca mais consegui tomar banho de mangueira. Nunca mais. Nem em casa, nem em quintal de parente, nem em pátio de fazenda. Teve um dia em Primavera do Leste que bateu 50 graus. Eu tinha parado no pátio de uma empresa para descarregar de manhã. E o encarregado me ofereceu uma ducha de mangueira ali do lado da guarita. Eu agradeci e disse que não estava precisando. Mas eu estava derretendo. Fiquei dentro do caminhão, suando, tremendo. A imagem dela me olhando ainda me persegue. Aquela frase, moço, não pisa aqui. Como se ela soubesse que pisar ali era cruzar uma linha. Tem coisa que a gente vê que não devia ver. Tem gente que a gente devia ter salvado, mas não conseguiu. E o pior é que eu ainda lembro do som da água caindo e do cheiro de ferrugem quente. Tem noite que eu acordo achando que é suor, mas é só medo. Eu sei que o pessoal costuma mandar coisa com assombração, vulto, barulho de coisa arrastando, né? Mas o que eu vim contar aqui hoje não tem nada disso. Na verdade, é pior, porque tem coisa que não assombra com barulho. Assombra é no silêncio e no jeito que a pessoa desaparece sem deixar bagunça, sem fazer cena. Igual aconteceu com Ademir Brandão. Nome comum, mas homem raro, mineiro do sul, igual eu. A gente cresceu na mesma rua de terra batida, correndo atrás de caminhão de leite, pescando com varinha de bambu. E a vida levou nós dois para boleia. Só que Ademir virou referência. O tipo de caminhoneiro que todo mundo respeita. Nunca bateu, nunca se envolveu em rolo. O relógio dele era o itinerário. Sabia o trecho, o tempo e o tanto de diesel que gastava de cabeça. Um sujeito reto, quieto, mas bom de prosa quando você puxava. Agora me escuta bem. Ademir tinha uma regra que ele mesmo criou e nunca descumpriu. Só dava carona pra gente que ele via subindo no caminhão em lugar claro, cheio de gente. Ele falava que gente boa não aparece na beira do nada. E ele seguia isso à risca. 32 anos de estrada, nenhuma multa besta, um orgulho de motorista, orgulho mesmo. Foi por isso que me estranhou tanto quando falaram que ele parou num bar de beira de estrada, de madrugada. Na época falaram que era por causa de um bloqueio, um desvio obrigatório, que ele ouviu no rádio e decidiu parar para tomar um café até clarear um pouco. Só que, mesmo assim, era fora do perfil dele. Disso tudo que eu tô contando, tem uma coisa que ninguém sabia, só eu. Eu fui o último a ver o Ademir. Eu vi com meus olhos. E até hoje eu não falo isso pra ninguém. Porque o que eu vi, ninguém ia acreditar. Nem você vai. Mas vou contar do mesmo jeito. O bar era simples. Parecia aqueles de interior que ficam esquecidos no tempo, com telhado baixo e parede embolorada. Era perto de um trevo sem placa, num trecho que ninguém pega se não tiver perdido. Eu parei por acaso. Um dia nublado, fim de tarde virando noite. E eu não costumo parar, mas aquele dia me deu um cansaço seco, uma sede estranha. Vi o bar e entrei. O rádio de pilha estava tocando modão antigo. Um cheiro forte de café passado na hora. O balcão era de cimento, meio trincado. Tinha só o dono do bar lá dentro, um homem já velho, bem calado, com um olhar que não parava em lugar nenhum. Parecia que ele estava esperando alguém, ou alguma coisa,
Aí eu vi, no fundo do bar, numa cadeira encostada na parede, estava ele, Ademir, de boné, camisa xadrez que ele sempre usava, sentado, de costas, com um copo de café na mão, como se não tivesse se movido desde sei lá quando. Na hora eu gelei, não entrei, só fiquei ali na porta, congelado. Aquilo era impossível. Ele tinha sumido fazia quase 5 anos. A família até fez missa, não tinha corpo, mas tinha luto, e ele estava ali, sozinho. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o dono do bar olhou para mim e falou: "Só isso. Se ele levantar, é porque vai com você." Eu fui embora. Juro por tudo, não entrei, não falei com ele, não tomei o café, só saí. Mas essa não foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. E é por isso que eu tô aqui. Porque antes do Ademir sumir, ele foi quem escutou isso primeiro. Foi num outro bar, num outro trecho, numa outra noite. E nessa noite, ele parou. Ademir estava vindo do Mato Grosso, voltando vazio. Era para cortar caminho pela BR-262, mas deu um rolo no trecho. Caminhão tombado. Ele ouviu no rádio: bloqueio total. E avisaram que quem quisesse evitar pernoite parada podia pegar um desvio por dentro de uma cidadezinha que tinha um bar aberto 24 horas, onde o povo costumava esperar liberar a pista. Só que esse bar, ninguém sabia o nome certo. Era sempre aquele bar do Trevo ou o boteco da esquina seca. Ademir, que nunca quebrava a rotina, resolveu parar, só para tomar um café preto. Ele me contou isso tudo num áudio que ele mandou, horas antes de sumir. Disse assim: "Passei num lugar estranho, Silvão. Bar pequeno, gente estranha, mas tô bem. Peguei café aqui, esperar clarear um pouco. O cara do bar falou um negócio esquisito. Depois te conto direito." Nunca contou. No que foi apurado depois, ele entrou no tal bar já de madrugada. Uns dizem que era por volta das 3, madrugada morta. E o bar, mesmo vazio, estava aberto. Lá dentro, o dono calado, um rádio de pilha tocando modão daqueles que parece chorando, e um homem magro, de roupa escura, sentado no fundo, de costas, com um copo de café na mão. Ademir pediu um café, pagou, e antes de virar a caneca, o dono falou só uma coisa: "Se ele levantar, leva com você." O homem do fundo se levantou. Devagar, como se já soubesse. Ademir olhou. Disseram que ele hesitou, que encarou por um instante, mas não perguntou nada. Não falou nada. Só virou as costas e foi até o caminhão. O homem entrou junto, sem dizer palavra, e foram embora. O caminhão foi achado 3 dias depois, parado numa estrada rural que ninguém usava mais. Estava limpo, chave no contato, documentos no banco, tanque cheio, sem marcas, sem rastros, sem sangue, sem sinal de que algo tivesse errado. Parecia só entregue. Como se alguém tivesse dito: "Toma, agora é seu." Eu não sei o que aquele homem do bar carrega com ele, mas eu sei o que ele deixa, porque quando eu vi o Ademir naquele bar anos depois, de costas com o café na mão, eu entendi. Ele virou o próximo. Virou aquele que senta no fundo, calado, esperando. E se ele levantar, é porque vai com você. Hoje em dia, eu não paro mais em bar de estrada de madrugada, nem para mijar. Se eu tiver com sono, eu encosto num pátio grande, com luz, com gente. E mesmo assim, com um olho fechado e o outro aberto. Porque agora eu sei, tem bar que não é lugar de descansar, é lugar de passagem. E o café que eles servem não é para acordar ninguém, é só para marcar quem vai ser o próximo. Então, se você escutar no rádio que tem um bloqueio mais à frente, não para, segue, mesmo com sono, mesmo no escuro, porque se você parar e ele levantar, já era. Eu vou contar isso aqui porque, sinceramente, eu ainda sonho com a forma que ele me falou aquilo. Eu e o Rubens, que a gente chamava de Rubão,
Nos conhecemos ainda no tempo da carga seca, quando os baús nem tinham adesivo ainda. Faz tempo. Mas a história que eu vou te contar não é sobre estrada, nem sobre frete. É sobre um homem que morreu por dentro e que talvez tenha visto isso acontecer bem antes que qualquer um de nós. Na última vez que eu vi o Rubão em pé, consciente, lúcido, foi no posto Capetinga, ali perto de Campo Florido. Era fim de junho de 2022. Já estava escuro e ventando frio, e eu tinha parado para dormir e abastecer, quando vi o caminhão dele encostado meio torto, farol apagado, sem sinal de ninguém por perto. E foi quando ele apareceu, vindo de dentro do restaurante, com um copinho de café fraco e um paletó velho jogado nas costas. Ele não me reconheceu de primeira. Mas depois que viu meu nome no retrovisor, deu um sorriso meio sem força e veio me abraçar. Estava magro. Mas não era aquela magreza de quem passa dificuldade, sabe? Era a magreza de quem vai parando de existir aos poucos. A barba rala, olho fundo e um silêncio que vinha antes dele abrir a boca. A gente trocou conversa boba, coisa de estrada. Mas depois que eu comentei de um trecho interditado na BR-262, ele largou o copinho no chão, encostou no meu para-choque e falou assim, olhando direto para o mato do outro lado da pista: aconteceu um negócio estranho comigo, e eu acho que não devia ter parado para ver. Aquilo gelou a conversa na hora, porque o Rubão nunca foi de drama. Nunca. Era o cara do é o que tem, do vida que segue. Viúvo desde 2020. A mulher dele, Dona Dalva, teve um AVC e morreu no quintal, enquanto estendia roupa. Ele estava viajando quando soube. Desde aquele dia, Rubão nunca mais ficou mais de 12 horas parado. Começou a pegar rota até quando não precisava. E ninguém julgava. Todo mundo tem sua forma de sobreviver ao vazio. Mas naquela noite, naquele posto, o Rubão resolveu falar. Ele disse que vinha descendo de Uberaba, num trecho antigo que ele fazia de olhos fechados. Conhecia cada buraco, cada curva. Só que, segundo ele, quando chegou na altura de uma placa velha da Defesa Civil, uma daquelas todas pichadas encostada num matagal, sentiu que a estrada parecia diferente. Não era só a paisagem, era tudo. O asfalto estava escuro demais, liso demais. O acostamento, mais largo do que deveria. E em vez de breu, tinha uns postes com luz fraca, espaçados, como se fossem de um lugar urbano que nunca terminou de nascer. Ele disse que o trecho parecia limpo demais. E isso, para quem vive de estrada, é esquisito, porque lugar que ninguém cuida nunca parece novo. E foi ali que ele viu, do lado esquerdo, numa clareira rasa, uma tenda branca montada. Daquelas de velório, cadeiras de plástico, um caixão no centro coberto por uma lona semi-transparente, um velório no meio do nada, sem trânsito, sem sinal de cidade, sem uma placa de entrada. Nada. E antes de qualquer reação, ele viu o próprio caminhão parado ali, do lado da estrutura. Foi essa parte que ele me contou com mais calma. Ele disse que travou, que ficou olhando e sentindo o corpo gelar, como se estivesse vendo uma repetição de algo que ainda não tinha acontecido. Aquela carreta era dele. A placa, a tinta gasta, até o retrovisor rachado, tudo igual. Mas ele não tinha parado ali, não ainda. Mesmo assim, ele desligou o motor e encostou o veículo. Desceu com o coração disparado e os olhos puxando para onde não devia. O lugar era mudo, silencioso, como se alguém tivesse desligado o mundo. As pessoas, umas 7 ou 8, estavam sentadas, todas com véus pretos cobrindo o rosto, imóveis. Pareciam de cera, e ninguém virou o rosto, ninguém mexeu a cabeça. Só estavam ali, sentadas, e no caixão ele viu o rosto da esposa, a Dona Dalva, deitada, com a mesma blusa que ela usava no dia que morreu, o mesmo cabelo preso, as mãos cruzadas com o terço. Nesse ponto, o Rubão disse que tentou recuar, andar de costas. Disse que deu 2 passos sem tirar o olho do caixão, mas que parecia que a sola dos pés estava pregada no chão, que a distância aumentava,
mas ele não saía do lugar. Foi aí que ele olhou para o lado da estrada de novo, e o caminhão não estava mais lá. Rubão me disse que o sangue gelou na mesma hora. Ele olhou em volta para tentar entender, mas tudo continuava exatamente igual. A tenda branca, as cadeiras com as figuras cobertas, o caixão com a dalva dentro. Só o caminhão dele que tinha sumido. Nenhum barulho, nenhum vento. E o mato ao redor parecia mais alto do que antes, como se tivesse fechado o caminho de volta. Ele pensou em correr, mas o corpo travava. As pernas simplesmente não obedeciam. Foi quando ele olhou de novo para o caixão. E a Dalva estava com os olhos abertos. Não era um susto de pular, era outra coisa. Rubão disse que nunca sentiu tanto medo na vida, porque o olhar dela não estava vazio. Estava vivo. Ela não mexia nada, só olhava. Um olho fixo, direto. Como se estivesse esperando ele perceber alguma coisa. E ele percebeu. Eu não devia estar ali, foi o que ele pensou. Mas era tarde. A única coisa que ele conseguiu fazer foi tentar gritar. Mas a voz não saía. O ar não vinha. Ele sentiu uma pressão no peito, como se tivesse alguém sentado sobre ele. A mão tremeu, o corpo falhava, e a última coisa que lembra foi o som dos próprios passos no barro, mesmo sem lembrar de ter se mexido. Depois disso, apagou. Quando acordou, já era de manhãzinha, com um sujeito batendo no braço dele e perguntando se ele precisava de ajuda. Era outro caminhoneiro. Disse que tinha visto o Rubão andando devagarzinho, no meio do mato, sem camisa, como se estivesse dormindo de olhos abertos. O Rubão não soube explicar, só agradeceu, entrou na boleia e ficou calado. O cara ainda falou que o trecho estava todo bloqueado por conta de obra parada. Um desvio antigo, que era impossível ter velório ou qualquer clareira ali, porque o mato fechava tudo e os acessos estavam interditados. Mas Rubão tinha certeza do que viu, e foi por isso que ele me chamou, 2 dias depois, para ir com ele até lá. A gente pegou o carro dele e foi. O GPS marcava que ele tinha parado naquele ponto por 17 minutos. Estava no rastreador da carreta, registrado. Ele encostou ali, isso era fato. Mas quando a gente chegou, era só um barranco, com mato dos 2 lados. Nenhum espaço plano, nenhuma tenda, nenhum sinal de que alguém já tivesse pisado ali nos últimos meses. E o Rubão, parado ali, olhando para nada, com a cara branca, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Não sei o que eu vi, mas se era para eu enterrar ela, não era ali. Porque ali, quem estava sendo velado, podia ser eu. Ele falou isso num tom calmo. Não parecia assustado. Parecia cansado. Como se tivesse desistido de entender. Depois daquele dia, nunca mais vi o Rubão na estrada. Dizem que vendeu o caminhão. Uns falam que voltou a morar com uma irmã em São José do Rio Pardo. Outros dizem que internaram ele. Ninguém sabe ao certo. Eu nunca mais falei com ele. Mas até hoje, quando passo por aquela região, reduzo a marcha e olho para o mato. Porque às vezes, eu acho que ainda vou ver uma tenda branca montada. E talvez uma carreta igual a dele, já estacionada ali antes. Se você perguntar para o meu pai o que foi que aconteceu naquela madrugada, ele vai fingir que não lembra. Vai coçar o queixo, dizer que não dormiu direito aquela semana, que era só cansaço e mudar de assunto. Mas eu estava lá. Eu estava lá quando a voz chamou ele. E pior, quando chamou de novo. A gente estava num trecho entre Itumbiara e Morrinhos, aqui no Goiás. Meu pai, Arnaldo Pereira, já tinha passado dos 60, mas ainda puxava uns trechos quando precisava completar o dinheiro da aposentadoria. Caminhoneiro raiz, daqueles que andaram o Brasil inteiro no tempo do asfalto rachado e do cigarro pendurado no canto da boca. Nesse dia, ele me chamou para ir com ele. Disse que era só uma viagem rápida, carga leve, frete garantido. Eu aceitei mais para fazer companhia mesmo. Quando eu era mais novo, a gente rodava em dupla o tempo todo. A gente dormia revezando. E naquela noite,
Quem estava dirigindo era ele. Eu estava lá atrás, deitado na cama, com a cortina puxada. Mas ainda dava para ouvir o ronco do motor, o barulhinho do rádio AM quase mudo. Aquele silêncio de madrugada de estrada, quem já rodou sabe como é. Dá uma paz esquisita. Parece que o mundo parou, mas não tinha parado. Alguma coisa naquela estrada estava acordada. Meu pai sempre foi muito religioso. Não desses de ver sinal em tudo, mas de fazer oração antes de sair, respeitar os mortos, não falar besteira com a boca cheia de fé. Eu nunca vi ele assustado com nada, nem bicho, nem homem, nem assombração, até aquela noite. Eu não vi a primeira vez que a voz chamou, mas depois ele me contou. Disse que foi como se uma mulher falasse o nome dele, baixinho, do lado do ouvido. Arnaldo. Ele olhou no retrovisor. Ninguém. A estrada estava vazia. Nem luz de outro carro vindo, nem bicho na pista, nem nada. Só o breu cortado pelo farol. Achou que estava ficando doido. Abaixou o rádio, limpou o olho com as costas da mão, bateu na perna como quem quer espantar o sono. E seguiu. Mas aí veio a segunda vez. E dessa vez eu escutei. Arnaldo, por que você não me ajudou? Mas não foi grito, não foi chorando. Foi uma voz limpa, quase educada, só que dentro da cabine. E aí eu não consegui mais fingir que estava dormindo. Sentei na cama na hora, puxei a cortina e vi meu pai com a mão no volante, o olho arregalado para o para-brisa. Ele não mexia a boca, mas eu juro por Deus, a respiração dele estava travada. Era como se ele tivesse congelado. Eu falei, pai, mas ele nem virou. Em vez disso, ele encostou o caminhão no acostamento, com calma, sem frear bruscamente. Só parou, desligou o farol, abriu a porta, desceu. Eu fui atrás. Ele andou até o baú, abriu. Nada. Desceu, se abaixou para olhar debaixo da carroceria. Só poeira e o barulho dos grilos. Aí voltou para a cabine, calado. Quando ele abriu a porta, a gente se olhou e eu falei, pai, eu tenho alguém aqui. Eu não sei explicar porquê. Não vi ninguém, não ouvi nada além daquela voz. Mas eu senti. Juro por tudo que é mais sagrado, tinha mais alguém ali dentro. Ou tinha estado ali. E o que mais me assusta até hoje é que meu pai não respondeu. Nem perguntou como assim, nem riu, nem duvidou. Ele só ligou o caminhão e a gente seguiu, em silêncio, sem se olhar mais, sem botar música, sem puxar assunto. Essa foi a primeira metade da viagem, mas o que aconteceu depois foi o que fez meu pai nunca mais dirigir à noite naquele trecho. Foi o que fez ele voltar lá meses depois. Foi o que fez ele ver o que viu atrás da placa. E eu te juro, tem coisa que a gente não consegue esquecer, mesmo quando quer. Depois daquela madrugada, a gente não falou mais no assunto. Nem quando parou no posto para tomar café, nem na volta para casa. Meu pai voltou a dirigir no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa mudou nele. Não era medo escancarado. Era mais aquela tensão de quem está tentando empurrar o pavor para algum canto do cérebro. Um silêncio diferente. A gente só voltou a tocar no assunto semanas depois, por acaso, quando ele estava abastecendo o caminhão num posto em Morrinhos. Era de manhã, sol rachando. Ele comentou com o frentista que aquele trecho da 452, perto do KM 301, estava muito escuro, sem iluminação, e que uma hora dessas ia acabar acontecendo um acidente. Aí, o frentista soltou. Já aconteceu. Uma moça morreu ali em setembro. Ninguém parou. Teve câmera de segurança de um posto perto que mostrou. Ela tentou pedir ajuda. Nenhum caminhão parou. Só os carros desviando do corpo. Dizem que ela chama quem podia ter salvado. Eu juro que vi meu pai gelar. Só vi ele reagir desse jeito quando minha mãe faleceu. Ele ficou parado, com o cartão na mão, sem terminar de pagar. E o frentista seguiu. Foi bem no KM 301. Teve até uma velhinha acesa lá semana passada. Alguém botou uma plaquinha improvisada. Acho que era parente. Meu pai não respondeu, nem agradeceu.
Só pegou a nota, entrou na boleia e ficou quieto até a gente ir embora. Naquela noite, ele também não dormiu. Ficou sentado no sofá, com a TV ligada num volume baixo, mas sem olhar para a tela. Meses depois, eu acordei num sábado com o barulho do portão abrindo. Era o caminhão ligando. Fui até a janela e vi meu pai saindo. Sozinho. Fui atrás. Alcancei ele na rodovia. Vai para onde? Preciso ver um negócio. No trecho de Morrinhos? Ele não respondeu. Mas eu sabia. A gente foi junto. Dirigiu o tempo todo com as duas mãos firmes no volante. O rosto sério. Os olhos secos. Chegamos no tal ponto no começo da tarde. No acostamento, bem no KM 301, tinha uma placa pequena de madeira crua, com letras pretas feitas à mão. Aqui morreu Jéssica, 1992-2022. Ninguém parou. Embaixo, uma vela. E o que mais gelou a espinha, ela ainda estava acesa. Mesmo com o vento da beira da rodovia, mesmo com os carros passando, era como se alguém tivesse acendido há pouco. Mas ali não tinha ninguém, nada. Só a vela firme, sem tremular. Meu pai desceu. Ficou olhando a placa em silêncio. Eu fiquei no caminhão só observando. Parecia um ritual. Depois de alguns minutos ele voltou. Mas antes de subir, ele olhou para o para-brisa. Fez uma pausa e abriu a porta da boleia. Na parte de dentro do vidro, na altura do banco do passageiro, tinha uma marca de mão. Como se alguém tivesse colocado a mão por dentro do para-brisa, de dentro para fora. Mas a gente tinha lavado o caminhão dias antes. E ninguém sentou ali desde então. Meu pai limpou com a manga da camisa, mas ficou olhando o vidro por alguns segundos. Como se aquilo dissesse mais do que qualquer voz. A gente não ouviu nada naquela tarde. Nem voz, nem barulho estranho. Mas o silêncio parecia mais denso, como se a estrada soubesse que a gente tinha voltado. Meu pai nunca mais passou por ali à noite. E eu nunca mais consegui dormir no banco de trás do caminhão com a cortina puxada. Porque agora eu sei que o problema não é a estrada. É o que ela guarda. Ou pior, o que ela espera. Tem coisa que você percebe na estrada e aprende a não perguntar. Mas o problema é quando a coisa continua voltando, mesmo você ficando quieto. Eu viajei com Geraldo Cícero por uma semana inteira, entre Cascavel e São Paulo. Não era meu parceiro fixo, foi só um frete especial da empresa, com caminhão duplo. Eu fui na boleia auxiliar. Já tinha ouvido falar dele. Homem sério, calado, não se mete na vida de ninguém. No primeiro dia, a gente mal trocou duas frases. Mas o que me chamou a atenção não foi o jeito dele, foi o trecho. Toda vez que a gente se aproximava do KM 432, ali perto do viaduto, ele mudava. O cara que dirigia solto, tranquilo, começava a travar os ombros. Segurava o volante com as duas mãos, o pescoço enrijecia, o pé no freio sem nem ter curva. E o mais estranho, ele ficava olhando fixo para a mureta da esquerda. Nem piscava. Na primeira vez, achei que era algum desnível na pista. Na segunda, perguntei se tinha tido algum acidente ali. Ele não me olhou, só disse: "Não foi acidente, foi escolha", e ficou mudo uns 40 minutos, sem rádio, sem conversa, sem nada. O motor do caminhão parecia mais alto nesse silêncio. Aquele clima me secou por dentro. Eu não sabia se puxava outro assunto ou se deixava. Mas aquela frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Só mais tarde, já num posto em Itapetininga, ele resolveu abrir a boca. E não foi como quem quer contar história. Foi como quem quer tirar um peso do corpo. A gente estava encostado no banco de trás do refeitório, só nós dois. Ele estava com um copinho de café na mão, tremendo levemente. Nem era frio, disse. Foi em 2016. Madrugada comum, chuvinha fina. Eu vinha com uma carga leve, então estava mais solto.
Subi o viaduto devagar, já quase 3 da manhã, e vi o carro parado com o alerta ligado. Um Corsa velho, vinho, parado bem no topo do viaduto. Eu encostei o caminhão com cuidado, liguei meu alerta, peguei a lanterna e desci para ver se precisava de ajuda. Ele fez uma pausa aqui. A mão segurava o copo como se estivesse segurando a lembrança. A moça estava sentada no capô, perna cruzada, camiseta branca encharcada, cabelo grudado no rosto, chorando. Mas não era um choro escandaloso. Era aquele choro que a pessoa já chorou tudo o que podia. E o olhar dela estava longe, como se já tivesse ido embora há muito tempo. Eu segurei o fôlego. Não perguntei nada. Ele continuou sem me olhar. Cheguei devagar. Acendi a lanterna no chão. Não quis assustar. Falei, tá tudo bem? Ela olhou para mim e respondeu, eu só quero que alguém veja. Foi a única coisa que ela disse. E então se levantou. Caminhou até a mureta. Olhou para baixo e pulou. Nesse momento ele largou o copo no chão. Ficou olhando para o asfalto. O silêncio dele era mais pesado que grito. Eu corri até a mureta. Olhei para baixo. Nada. Nem barulho de impacto. Nem sinal de corpo, nem o carro, nada. Parecia que ela tinha sumido no ar. Desci com o caminhão até o trecho de baixo. Rodei devagar. Procurei com farol alto. Parei. Desliguei o motor. Escutei. Nada, só a chuva. Nem um pneu furado no acostamento. Nem estilhaço, nem nada. Voltei para o viaduto. E aí, o que estava limpo antes, estava com marcas, pegadas, molhadas, de mulher, indo da beirada do viaduto direto até a minha porta. A mão dele fechou em punho nessa hora. Ele olhou para mim pela primeira vez desde que começou o relato. Não tinha como. Eu limpei aquela área com o farol alto antes. Eu teria visto. Eu gelei. Não consegui falar nada. Ele levantou devagar, passou a mão no rosto e finalizou. Nunca mais consegui passar por ali sozinho. Mas o pior foi uma semana depois, em Campo Largo. Estava descendo do caminhão no centro, indo comprar cigarro. Uma mulher me parou na rua. Segurou meu braço com força. Nunca vi ela na vida. Ela olhou no fundo do meu olho e disse, moço, ela tá te seguindo. Ela disse que você viu demais e foi embora. Sem explicação, sem nome, sem mais nada. Eu não consegui dormir naquela noite. E nem era comigo. O jeito que o Geraldo falou aquilo, como quem finalmente tirou uma pedra do pulmão, me deixou inquieto. Era como se ele tivesse entregue uma caixa pesada na minha mão e dissesse, agora segura você. A partir do dia seguinte, passei a reparar mais. Não nas palavras dele, ele mal falava, mas nos gestos. Ele olhava muito pelo retrovisor, mesmo sem carro atrás. Às vezes encostava o caminhão sem motivo, só para andar ao redor dele. Teve uma noite em Ourinhos que ele não quis dormir na cabine. Disse que estava calor demais, mas fazia 17 graus. Dormiu sentado numa cadeira do restaurante 24 horas, de olho na porta de vidro. Teve uma madrugada, já perto do fim da viagem, que eu acordei com um barulho de zíper. Ele estava levantando a lona da carga com a lanterna na boca. Eu perguntei o que estava fazendo. Ele respondeu, tem coisa solta, não entendi. A carga era fechada, não tinha como algo estar solto. Mas eu não insisti, porque o rosto dele estava diferente. Não era medo, era raiva. Como quem quer expulsar alguma coisa que não deveria estar ali. Dentro do caminhão, dentro dele. No último dia da viagem, a gente encostou num ponto de apoio antes de chegar em São Paulo. Eu disse que ia seguir sozinho dali em diante, porque tinha um frete diferente na volta. Ele me deu um aperto de mão e falou, se um dia tu passar pelo 432, não encosta, mesmo que pareça que alguém precisa. Ficou assim, seco, sem querer me assustar, mas também sem querer me proteger. Foi como se dissesse, se acontecer, o problema vai ser teu. 2 semanas depois, eu sonhei com ela. Era um trecho de estrada, vazio, chovia, eu dirigia. E ela estava sentada no meio da pista, de costas.
Quando o caminhão parava, ela virava devagar e dizia: "Você viu demais também." Acordei com o peito apertado. Jurei para mim mesmo que era só porque a história ainda estava na cabeça. Mas foi aí que a coisa mudou. Na semana seguinte, passei perto do KM 432. Sem querer. Estava em outro trajeto, mas peguei um desvio e acabei dando de frente com o começo do viaduto. Não tinha neblina, nem chuva, nem carro, mas o ar estava pesado. Eu não parei, não diminui, não olhei para a mureta esquerda. Mas quando virei o rosto, instintivamente vi um vulto branco, parado, como quem está esperando, como quem já sabia que uma hora ou outra eu ia passar por ali. Fingi que não vi, segui. Mas na cabine tinha marca de sapato no tapete, molhado, sapato feminino. Eu não contei isso para ninguém até agora, nem para minha mulher, nem para o supervisor. Mas tem hora que você sente que se não tirar o peso do peito, ele afunda você devagar, como um caminhão sem freio na descida. Eu não sei se ela existe. Não sei se ela está morta ou viva, ou nenhuma das duas coisas. O que eu sei é que o Geraldo não mentiu. E que tem alguma coisa naquele trecho que continua voltando. Não pede ajuda, não grita, só espera ser vista. E depois disso, te segue. Meu nome é Rafael. Hoje eu tenho 32 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 17. E eu vou te falar uma coisa logo de cara. Se um dia você tiver que dormir dentro de um caminhão, parado num terreiro, e não souber quem mora na casa, dorme com a luz acesa, ou nem dorme, porque às vezes o que vai tentar te levar não vem nem da casa, vem da terra mesmo, mas eu tô me adiantando. Eu passei uma temporada no Tocantins quando era moleque, no começo de um janeiro chuvoso que ninguém esquece por lá. Fui passar as férias com meu tio Dorival, um homem que sempre andou calado, chapéu afundado na testa e os dedos da mão grossos de tanto amarrar carga. A gente se dava bem, mas ele não era de conversa, só fazia um gesto com o queixo quando queria que eu subisse na boleia. Nessa viagem em especial, a gente estava rodando estrada vicinal, aquele barro vermelho que agarra no pneu e vira parede. Levava frete miúdo entre fazenda e fazenda, coisa que caminhão grande nem chega. No dia em que tudo começou, a gente tinha feito uma entrega de botijão velho e motor de bomba numa fazenda encravada num canto entre Ananás e Riachinho. Lugar sem sinal, sem placa, sem nome. A estrada acabou num terreiro largo, alagado de tanta chuva dos dias anteriores. E no canto desse terreiro, meio virada de costas pra gente, tinha uma casa de madeira torta. O tipo de casa que parece que ficou esperando alguém que nunca mais voltou. Eu lembro que olhei pra ela e perguntei: "Tio, será que mora alguém ali?" Ele só cuspiu no chão e falou: "Se tivesse morador, já tinha cachorro latindo." Aí desligou o motor e deitou o banco. A primeira noite foi esquisita. Não teve susto nem grito. Teve silêncio. Um silêncio grosso, abafado. Eu não conseguia dormir. O som da chuva na lataria era normal, mas de vez em quando parava, secava de repente, e aí a gente escutava. Parecia batida, não pancada. Era tipo quando você bate com o nó do dedo na madeira. Tac, tac, tac. Veio do capô da frente. Eu me assustei. O coração foi na garganta, olhei para o meu tio. Ele abriu um olho só, ficou ouvindo. Depois pegou a lanterna, abriu a porta da boleia e foi lá fora. Eu fui atrás. A lama já tinha secado pela metade. Tava tudo alaranjado. A gente circulou o caminhão. Ninguém, nada. Meu tio só disse: "Galho, pode ter caído", e voltou a deitar. Mas eu sabia que não era galho. Na segunda noite o cheiro mudou. Foi isso que me acordou. Um cheiro forte como sangue velho. Ou carne de freezer desligado. Sabe quando você sente o cheiro antes de abrir o olho e já sabe que alguma coisa não está certa? Era isso. Eu sentei na boleia e fiquei quieto.
Meu tio também. A gente não falou nada. Só olhamos um para o outro. Ele abriu um pouco o vidro e puxou o ar. Fechou logo em seguida. Não é bicho morto, é outro tipo de coisa, ele murmurou. E puxou o banco para mais perto da porta, como se fosse sair a qualquer momento. Foi nessa noite que eu ouvi a risada. Uma risada curta, abafada, lá de trás do caminhão. Passos correndo na lama, descalço, pisando molhado. Tap, 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 tap. Ri. Eu não tive coragem de olhar. Meu tio segurou a maçaneta da porta e ficou assim, com a mão ali. Não abriu, não falou, não respirou. A gente ficou parado até o céu clarear. De manhã, a luz voltou com força. Estava abafado. A lama agora era poeira. Eu saí do caminhão para mijar num canto do terreiro, tentando afastar aquela tensão. Foi quando eu vi, perto da mureta da casa, aquela casa que parecia não ser de ninguém, tinha um buraco, raso, redondo, e dentro dele uma lona azul dobrada, com moscas dançando em cima. Eu fiquei parado, travei. O cheiro era mais forte ali, uma mistura de ferrugem, osso e coisa viva que já não vive. Corri de volta e chamei meu tio. Ele veio rápido, mas não falou nada. Olhou de cima, uma vez só. Fechou o semblante. E aí ele só falou assim: entra. Eu entrei. Antes de ele subir na boleia, ainda deu tempo de eu olhar para casa mais uma vez. Na porta tinha um risco, um símbolo, como se tivesse sido feito com cinza de fogueira. Um círculo torto e 3 traços dentro. E embaixo, escrito com o dedo: volta à meia-noite. A gente saiu de lá antes das 7. O motor engasgou 2 vezes na lama e meu tio acelerou como se o caminhão estivesse fugindo de incêndio. Galho arranhando a carroceria, poça estourando por baixo. Nem olhou no retrovisor. Eu também não quis olhar. Foi a primeira vez na vida que vi o Dorival dirigir daquele jeito. Sempre foi seco, mas nunca foi medroso. Mas naquele dia, ele não falava, não coçava a barba, não pitava cigarro. Só dirigia, com as 2 mãos presas no volante e o pé fundo no acelerador. Rodamos quase 3 horas direto, até parar num posto entre Palmeiras e Vanderlândia. Quando descemos do caminhão, ele se encostou na lateral, botou a mão no joelho e cuspiu. Nunca mais. Foi o que ele disse. E só isso. Eu queria perguntar mais, mas tinha algo no olhar dele que dizia que era melhor engolir à vontade. Então, engoli. E deixei aquilo guardado dentro de mim, como se fosse uma lembrança que eu mesmo não queria tocar. O tempo passou. Voltei para minha cidade, voltei a estudar, voltei à rotina, mas de vez em quando eu lembrava do cheiro, da lona, da marca na porta e principalmente daquela frase: volta à meia-noite. Aquilo me fazia sonhar acordado. Me perguntava: voltar por quê? E para quê? A resposta, ou pelo menos o pedaço dela, veio uns 4 meses depois, quando fui visitar minha avó em Araguaína. Era começo de noite, eu estava esperando meu ônibus na rodoviária, sentado perto das lanchonetes, quando um cara veio andando torto pela calçada. Era um andarilho, roupas velhas, chapéu poído, um saco de pano nas costas. Ele parou, ficou me encarando. O olhar dele era fixo demais, como se estivesse reconhecendo uma coisa errada em mim. Eu já ia virar o rosto quando ele disse: você dormiu no terreiro da casa dos Lino? Meu sangue gelou. Na hora, o chão pareceu recuar uns 2 metros. Como é que o senhor sabe? Ele se aproximou. Não tinha cheiro de cachaça, não estava rindo, estava sério. Você sabia que quem dorme ali leva um no lugar? Fiquei mudo. Ele continuou, mais baixo agora. Aquilo lá não é casa, é armadilha. Não importa quem entra. Se a marca da porta estiver virada para você, de noite vem buscar e quando leva, larga outra coisa no lugar. Nesse momento meu coração disparou. Mas você está aqui, né? Ele disse apontando para mim. Então vocês estacionaram do lado certo.
Aí ele olhou para os lados e falou a última coisa antes de ir embora. É por isso que ela fica com a porta de frente para o terreiro. Para quem chega cansado, entregar o sono de bandeja. Eu fiquei sentado uns 10 minutos parado. Não consegui mais embarcar. Esperei amanhecer para pegar o ônibus do outro dia. Desde então, eu evito estrada vicinal, evito terreiro e, principalmente, evito casa sem cachorro. Meu tio nunca mais passou naquela região. E eu nunca mais dormi num caminhão com a boleia virada para uma casa sem nome, porque tem lugar nesse país que não foi feito para descansar, foi feito para trocar. É engraçado. Tanta gente vem aqui, escuta, sente, se assusta, mas sai sem deixar nenhum like, sem se inscrever. Se você curte o que a gente faz, mostra isso pra gente. Esse canal só continua por causa de quem retribui de coração.